Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação na palavra, onde nós estamos reunidos para nos encontrar com o Senhor mais uma vez e meditar tudo aquilo que Ele tem a nos dizer através de suas sagradas escrituras. Hoje, segunda-feira da nona semana do tempo comum, desta vez, estamos meditando a memória do mártir São Justino. Que nós possamos então abrir nossos corações, nos confiar à Santíssima Trindade e deixar que o Senhor venha falar conosco mais uma vez. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu te peço encarecidamente que envie seu Santo Espírito agora para iluminar nossas mentes, aquecer nossos corações, e eu te peço de modo particular que nos conceda a graça de ser inflamados no teu amor misericordioso, inflamados na parresia, na coragem necessárias para nós vivermos aquilo que nos é chamado a viver, para nós fazermos aquilo que somos chamados a fazer, para que nós sejamos verdadeiramente esses cristãos que lutam constantemente tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós. Lutamos para carregar nossa cruz, lutamos para evangelizar, lutamos para levar a tua santa palavra, o teu santo evangelho, a boa nova para todos os nossos irmãos e irmãs necessitados. Vem, Espírito Santo de Deus, para que sejamos usados por ti, instrumentos de paz e alegria, instrumentos verdadeiramente de evangelização para os corações mais necessitados. Vem, Espírito Santo de Deus, e faz de nós corajosos o suficiente para, de fato, desejarmos também esse martírio, desejarmos também esse testemunho vivo, perfeito e santo, que nós possamos estar em ti, que nós possamos buscar mais e mais de ti, ser inflamados, preenchidos por ti, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, segunda carta de São Pedro. Caríssimos, eleitos segundo a presciência de Deus, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheces Jesus e Deus, o nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que pela sua glória e virtude nos chamou. Por meio de tudo isso, nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos tornassem participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da concupiscência e do mundo. Por isso mesmo, dediquem todo o esforço em juntar a vossa fé e virtude, a virtude, juntar a virtude o conhecimento, e o conhecimento ao autodomínio, o autodomínio a perseverança a piedade, piedade ao amor fraterno, e ao amor fraterno a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz o Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo. A seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e mandaram ele de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe mais alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha
Ele virá e destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos seus olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que ele havia contado uma parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje estamos relembrando a memória. Relembrando a memória é ótimo, né? Estamos rememorando São Justino, mártir, ele não era necessariamente romano, né? Ele era da Samaria, ele era um samaritano, na realidade, que passou a maior parte do seu tempo em Roma, neste caso, e foi considerado romano justamente por ele ter estudado, discutido e vivido em Roma durante muito mais tempo da sua vida do que em Samaria em si. Mas ele é chamado de São Justino, e tudo porque ele foi um dos primeiros apologetas, um dos mais importantes defensores da fé, apologeta, defensor da fé, um dos mais importantes defensores da fé em relação ao paganismo, em relação a outras situações, né, principalmente paganismo nesse caso, por conta das religiões romanas, e com tudo isso ele se manteve forte. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre a história dele daqui a pouco. O grande ponto é que nós temos hoje coisas que são muito interessantes de se pensar em relação à vida de São Justino, em relação às Sagradas Escrituras. Isso vale para todos nós, meus irmãos e irmãs. Somos chamados a realmente compreender a profundidade da vida cristã de modo geral e aceitar a vida cristã na sua forma total. Se Deus nos chama, se Deus nos elege, se Deus nos coloca como um de seus discípulos, se Deus nos faz um de seus discípulos, nós dizemos sim. E se nós dissermos sim para Deus, nós precisamos arcar com todas as consequências daquilo que Ele vai nos colocar à prova. Nós precisamos aceitar tudo o que acontecer neste mundo, porque é para a honra e glória de Deus. E olha o que diz São Paulo na primeira leitura de hoje. Caríssimos, eleitos segundo a presciência de Deus, segundo o prazer de Deus, eleitos segundo o favoritismo que Deus concede a cada um de nós. Ele nos trata como seus favoritos, ele nos trata como seus eleitos. Eleitos segundo a presciência de Deus, segundo o prazer que o Senhor tem para conosco. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conhecem Deus e Jesus nosso Senhor. Graça e paz, porque vocês conhecem quem é Deus, vocês entendem agora quem é o Deus Pai, e vocês conhecem Jesus, vocês creem em Jesus, nosso Senhor. Graça e paz sejam abundantes nos corações de vocês. Aqueles que creem em Deus, entendem que Deus é o Criador, e aqueles que acreditam de fato em Jesus Cristo, nas palavras de Jesus, no Evangelho, a graça e a paz são abundantes nos corações. Seu poder divino nos deu tudo que contribui para a vida e para a piedade. Deus nos concede tudo o que nos é necessário. Deus nos concede tudo o que é suficiente pelo seu poder divino. Ele nos concede tudo o que é necessário para vivermos, para nos alimentarmos com a piedade, mediante o conhecimento daquele que pela sua glória e virtude chamou a cada um de nós. Todas as vezes que nós nos aprofundamos no Evangelho, todas as vezes que nós nos aprofundamos naquilo que Jesus falou, pela glória de Jesus, pelas virtudes de Jesus, nossos corações recebem um poder divino que aumenta em nós a vida e a piedade. Mas percebam, isso é muito interessante de se pensar, falando de São Justino, por exemplo, que foi um apologeta, alguém que conhecia muito bem, conhecia profundamente as Sagradas Escrituras e defendia a Escritura, a fé cristã a todo custo. Alguém que conhece muito daquilo que é de Deus, alguém que conhece muito das coisas divinas, alguém que sabe como defender e tem o Espírito Santo em si para que defenda a fé a todo custo. Aquele que conhece Jesus Cristo pela própria glória e virtude de Jesus,
este tem dentro de si, aquele que conhece muito de Jesus tem dentro de si a vida e a piedade. Versículo 4. Por meio de tudo isso, nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que existem, a fim de que se tornem participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da concupiscência e do mundo. Depois que nós somos libertados da corrupção, da concupiscência e do mundo, todas as situações, todo esse conhecimento, toda a glória e virtude de Jesus que nos chamou, diante de tudo isso, absorvendo para nós o conhecimento divino, absorvendo para nós a graça divina, tudo isso nos foi dado como preciosas promessas, meus irmãos e irmãs. São Pedro está dizendo que aquilo que vem do alto, aquilo que vem de Deus, aquilo que faz parte da vida cristã, são preciosas promessas para a nossa salvação. As batalhas, as perseguições, as provações, as situações complicadas vão aparecer, mas se nós absorvemos todo o conhecimento do Evangelho e aplicamos em nossas vidas, então assim nós apreciamos as preciosas promessas de nosso Deus. Preciosas promessas, cada uma destas que são as maiores que existem, para que nossa natureza se torne participante da natureza divina, depois que nós sejamos libertos da corrupção, da concupiscência e do mundo. Versículo 5, por meio disso, por conta disso, dediquem todo o esforço de vocês em juntar a vossa fé com a virtude. Pensem agora em São Justino, um homem que aceitou defender a fé a todo custo, um homem que se converteu ao cristianismo e que olhou para Deus e disse, toda a verdade é uma verdade de Deus. A virtude ao conhecimento, um homem que aceitou a todo custo viver com fé, viver dando testemunho com boa vida, e dentro de sua boa vida aceitou viver estudando e conhecendo mais na palavra de Deus, aceitou mergulhar na vida com Jesus, aceitou mergulhar mais e mais na vida com Cristo. Um homem que juntou o conhecimento ao domínio próprio, porque ele não se deixou levar pelo pecado alheio, ele não se deixou levar pelo mal que os outros faziam, ele manteve-se como cristão de bom caráter. Um cristão, São Justino, um cristão que juntou o autodomínio com a perseverança e não deixou de falar, não deixou de clamar, não deixou de adorar, não deixou de ensinar, não deixou de estudar e manteve-se perseverante na palavra de Deus e nas revelações do Espírito Santo. Mesmo diante das dificuldades, perseguições, das discussões, ele que era um filósofo, ele que falou muito, discutiu muito com outros filósofos ateus da mesma época, do século II. São Justino que juntou a perseverança com a piedade, com certeza, porque testemunhando com a vida, ele ajudou outros também. Ajudou outros também a conhecer mais da piedade divina. Da mesma forma como Deus ensinou para ele, ele ensinou a outros. Da mesma forma como Deus foi misericordioso com ele, ele foi misericordioso com outros. Da mesma forma como Deus alcançou o seu coração, ele testemunhou para que Deus alcançasse o coração de outros também. São Justino que juntou a piedade ao amor fraterno, e juntou o amor fraterno com a caridade. As palavras de São Pedro aqui nessa carta são um exemplo de tudo aquilo que os apóstolos, os pais da igreja, como São Justino, todos eles vivenciaram com muito afinco, com muito afeto, com muita busca real. E nós, nos dias de hoje, nos nossos tempos atuais, necessitamos a todo custo, meus irmãos e irmãs, de fato vivenciar e desejar vivenciar mais e mais a vida com Deus, a vida com Cristo. Dessa maneira como São Pedro nos convida a viver. São Justino viveu isso, que nós possamos viver também. Se São Justino viveu isso, que nós possamos viver também. Se os santos viveram isso, que nós possamos viver também, para que também nós procuremos ser santos, para que também nós busquemos a santidade. E aí assim com a nossa própria vida nós vamos fazer de tudo para buscar mais de Deus. E olha só o que o Salmo 90 hoje vem trazer para nós. Vós sois o meu Deus,
no qual eu confio inteiramente. Tu és o meu Deus no qual eu coloco minha necessidade. Tu és meu Deus no qual eu coloco minha confiança. Tu és meu Deus no qual eu coloco toda a minha esperança. Tu és o meu Deus. Olhar para Deus, olhar muito mais para Deus, olhar muito mais para o alto, olhar muito mais para a cruz de Cristo e deixar que Cristo seja a nossa resposta, deixar que Cristo seja tudo para nós, deixar que Cristo seja aquele que vai nos sustentar, deixar que Cristo seja esse que vai dar para nós tudo o que nos é necessário para viver. Quem habita no abrigo do Altíssimo vive à sombra do Senhor Onipotente. Quem manifesta a vontade de Deus, quem se busca a todo instante a vontade de Deus, quem está na casa do Senhor, quem busca o Senhor no templo a todo instante, este encontra o Altíssimo ali. Quem se esconde debaixo da sombra de Deus, quem se esconde debaixo do afago de Deus, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, Senhor. Se você se confia, se você se guarda debaixo do manto do Senhor, você está dizendo para Deus: Tu és o meu refúgio, minha proteção, meu Deus. Meu Deus, Tu és o meu refúgio, minha proteção. Em Ti confio inteiramente. Somente em Ti confio inteiramente. Somente em Ti coloco todas as minhas esperanças, todo o meu desejo de salvação. Então me ajude, Senhor Deus. Me ajude. Me ajude. E aquele que de fato confia em Deus completamente, esse vai escutar a voz do Senhor dizendo: Porque a mim se confiou, eu vou livrá-lo. Já que você se confiou a mim, eu vou te livrar, eu vou te proteger. Você que louvou o meu nome, você que conhece o meu nome, você que guardou o meu nome, eu vou guardar também o teu nome, eu vou proteger também o teu nome, eu vou também cuidar de ti. Eu te conheço, porque tu és meu filho, tu és minha filha muito amada, muito amado. Ao invocar-me, eu vou ouvi-lo. Ao invocar-me, eu vou atendê-lo. E eu vou estar ao seu lado em todas as suas dores. Olha só que bonito, olha o que Deus faz conosco. Eu tenho certeza que quando São Justino estava meditando essa passagem do Salmo, ele olhou para o alto, ele deve ter olhado para o alto e dito Senhor, ou então ele olhou para uma cruz e ele disse Senhor. Uma cruz não, que naquela época não tinha cruz tão explícita assim. Provavelmente ele olhou para o peixe, o sinal do peixe, que é um sinal do pescador Cristo, né? Ele deve ter olhado para aquele peixe, deve ter olhado para algum dos símbolos cristãos da antiguidade e deve ter dito Senhor Deus. Senhor Deus, Tu és meu refúgio e proteção. E eu confio que de fato o Senhor vai me livrar, eu confio que o Senhor vai me proteger, eu confio que o Teu nome é poderoso, eu confio que o Senhor faz o possível, eu confio que o Senhor faz o impossível, eu confio que o Senhor está ouvindo minha prece, eu confio que o Senhor vai atender meu clamor, eu confio que o Senhor está ao meu lado, eu confio que o Senhor permanece comigo em todas as minhas dores, eu confio que o Senhor vai me livrar e vai me coroar na glória eterna, eu confio que o Senhor vai me salvar e vai me levar para o céu, eu confio que o Senhor vai me dar vida longa e dias plenos, porque é isso que diz o Salmo. Deus vai conceder vida longa e dias plenos a todos que se confiarem a Ele. Deus vai derramar graça e salvação a todos que se confiarem a Ele. O que você está fazendo hoje, meu irmão, minha irmã? Está seguindo o exemplo de São Justino? Ou de fato só está vivendo a vida de qualquer maneira e não consegue confiar completamente no teu Deus? O que você está fazendo? O que você está desejando? O que você está esperando? Isso não vai de nada, isso não acrescenta em nada. O que você está fazendo? E aí vale a pena acrescentar uma situação muito complicada nos nossos dias atuais, que é o fato, nossos dias atuais, e na verdade na época de Jesus já era complicado, mas hoje em dia também, algumas situações que é o fato de nós olharmos para o passado e não conseguirmos encontrar nos apóstolos, não conseguir encontrar naqueles que foram enviados por Jesus, ou então pessoas hoje em dia que são enviadas por Jesus, que são marcadas com o sinal da fé, mas que são desacreditadas, as pessoas não acreditam nela, você não acredita no que o pregador está dizendo, você não confia no que o pregador está dizendo, ou você não aceita o que o padre te diz, não aceita o que o pregador diz, não aceita o que a igreja tenta te ensinar, você discorda do que o Papa te fala. E aí? E aí? Quem acha que vive em unidade com a igreja desse jeito está errado. Você deve caminhar ouvindo as palavras do Senhor e acolhendo em seu coração, deixando que Deus possa conduzir tua alma, tua vida, de acordo com os ensinamentos dele, com a palavra viva, perfeita e santa dele. E aí, nós temos, por exemplo, a parábola de hoje, onde Jesus está falando dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos, que naquela época
conduziam a fé daquele povo judeu, daquele povo judaico, mas não praticava. Eles conduziam a fé daquele povo judaico, mas eles mesmos não praticavam o que Deus havia dito através dos profetas, ou eles mesmos não estavam sendo completamente santos naquilo que eles mesmos falavam. E aí, por exemplo, nós temos então Jesus falando uma parábola, transmitindo, ensinando com uma parábola, que vai dizer que um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Aqui nós temos um homem que plantou uma vinha, Deus, cercou-a, ou seja, protegeu-a, fez um lagar, fez um espaço para plantar, um espaço para guardar água, e construiu uma torre de guarda. Colocou anjos, colocou guardas para prestar atenção e vigiar aquela vinha. Então o dono da vinha arrendou o ambiente, arrendou a vinha para alguns agricultores, para pessoas virem fazer parte da vinha, para que as pessoas pudessem fazer parte daquele terreno. Esses agricultores em particular, Jesus está falando justamente dos sacerdotes, mestres da lei e anciãos. Os agricultores aqui são os mestres da lei e os sumos sacerdotes. Na época da colheita, o dono da vinha mandou um empregado. Quando ele mandou o empregado dos agricultores para receber parte dos seus frutos, os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e mandaram ele de volta sem nada. Voltou o primeiro profeta. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele, o insultaram e então mandaram ele de volta. Foi embora mais outro profeta. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram nele e o mataram. E assim, mais um profeta, dessa vez morto. Trataram da mesma maneira com muitos outros, batendo em uns e matando outros. Os profetas vêm, os apóstolos vêm, os profetas vieram, os apóstolos vieram, os padres já vieram, outros padres já vieram, matam, insultam, xingam, não acreditam, mandam embora, expulsam, brigam. E aí? O que você acha? Dá certo? Você como agricultor, você que não acredita, você como fariseu, você como mestre da lei, você sumo sacerdote que acha que sabe de tudo, você que de fato sabe os planos de Deus, mas Jesus não sabe, né? Você que não consegue converter teu coração, você que é ateu, que não consegue nem acreditar em Cristo, você que é isso, você que é aquilo, mas você não aceita aqueles que Deus envia, você não abre teu coração, você não aceita as palavras do Senhor, você não se converte, você está enrijecido, você está fechado. Você que está ouvindo agora, olha o que o Senhor está te dizendo. Aqueles agricultores, os sacerdotes, mestres da lei, e às vezes nós mesmos somos assim. Eles insultavam, eles brigavam, eles batiam, eles matavam. Não acreditavam nas pessoas que Deus está enviando. Restava-lhe mais alguém. O dono da vinha enviou o seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores pensando: enviei tantos, eles vão respeitar o meu filho. Versículo 7. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e pegar a herança para nós. Então agarraram o filho, mataram e jogaram para fora da vinha. Mataram e jogaram para fora da vinha. Quem é o filho do dono da vinha? É o próprio Jesus. O que foi que fizeram com Jesus? Colocaram numa cruz. Colocaram numa cruz. O que foi que fizeram com Jesus, meus irmãos e irmãs? Eles ameaçaram Jesus, eles colocaram Jesus numa cruz. Mataram ele, achando que seria o suficiente para que pudessem continuar fazendo as suas obras maléficas, suas obras de enganação, de hipocrisia, roubando, pedindo dízimo à torta e à direita, exigindo mais e mais, sempre mais e quase nunca, praticamente nunca dando bom testemunho. Então Jesus pergunta: que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha aos outros. Por acaso não lestes na Escritura?
A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular, a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por que vocês não conseguem tratar Jesus como admirável? Por que vocês não conseguem tratar Jesus como importante para você? Por que você não consegue olhar para Jesus de fato como ele deve ser olhado, como o Senhor Deus que ele é? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus. Diante de tudo que Jesus falou, mesmo assim eles não abriram o coração, mesmo assim eles não abriram as mentes, procuraram prender Jesus, pois compreenderam que Jesus estava falando deles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram embora. Mas aqui está algo que é interessante, voltando para São Justino, por exemplo. Jesus está falando de como o dono da vinha, como Deus está enviando os seus apóstolos, como Deus está enviando os seus profetas, como Deus enviou os seus reis, como Deus enviou os seus juízes, como Deus enviou os seus patriarcas. Deus fez muitas coisas do Antigo ao Novo Testamento, enviando 1000 nomes, enviando 1000 pessoas, 1000 corações, 1000 testemunhas. E mesmo assim, ainda hoje, que dificuldade é essa que você tem de abrir seu coração para Jesus e entender o que de fato Deus quer para a tua vida? Que dificuldade é essa que você não consegue acolher Jesus na tua vida? Que dificuldade é essa? Que dificuldade é essa? Estamos sendo chamados, meus irmãos e irmãs, a fazer o que São Justino fez. Ao invés de nós sermos os agricultores que estão atacando, insultando, expulsando aqueles que Deus envia, que nós sejamos como São Justino, que nós sejamos como os empregados, aqueles que são enviados por Deus para pregar, para anunciar, para falar a boa nova. E falando a boa nova, falando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, se necessário, morrer por Jesus. Se for necessário dar nossa vida por Jesus, se for necessário ser insultados, se for necessário ser apedrejados, se for necessário ser criticados, se for necessário ser perseguidos, se for necessário ser decapitados, se for necessário viver tudo aquilo que os discípulos vivenciaram, sendo lançados aos leões, jogados nas arenas para morrer, atacados de todos os lados, que assim seja. Tudo por amor a Cristo. Tudo confiando nas palavras do Salmo de hoje, que nosso refúgio é o próprio Deus, no qual confiamos inteiramente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós, com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a intercessão de São Justino, que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações, e até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs.